Amém, queridos? Amém? Sabe, queridos, eu, quando estou num culto como esse, da presença do Senhor, da manifestação da graça do Senhor, eu fico orando, Senhor, não deixe parar a música. Aí eu lembro do Senhor, Maranata, vem, Senhor, tempo da igreja subir. Tempo de estar na presença do Senhor, como é bom. Como é bom estar reconhecendo que Ele verdadeiramente é o nosso Deus, querido. Nós estamos na nossa campanha, 40 dias vivendo para Jesus, e nós não apenas esses 40 dias, mas queremos viver para Jesus todos os dias da nossa vida. Quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, que nós vamos estar meditando, Deus vai trazendo a palavra nesse devocional. De Colossenses, vamos estar pensando do primeiro capítulo, do versículo 9 ao versículo 23. Mas nesse momento, eu gostaria de ler com os irmãos, Colossenses 1, versículo 18. Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus, querido. Falando de Jesus, que texto fala de Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele, Jesus, quem dá vida ao corpo, a igreja. É Ele, Jesus, Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar de tudo. Na Almeida atualizada, diz Ele é a cabeça do corpo da igreja, que é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Você, nesse momento aqui, olhando esse tempo de louvor, de adoração, nesse momento de declarar que na nossa vida é a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, em que lugar está Jesus na sua vida? Você olha para a sua casa, olha para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu carro, seu emprego, seus negócios. Em que lugar Jesus está na sua vida? Qual a prioridade que você dá a Ele? Ele está em primeiro lugar? Ele está em primeiro lugar? O primeiro lugar é de Jesus. Na minha vida e na sua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que acabamos de ler. Te agradecemos, Pai, porque nesse culto nós sentimos e nós percebemos a presença do Senhor de um modo muito especial, Pai querido. O Senhor verdadeiramente está aqui presente, Pai. O Senhor está aqui presente porque nós reunimos aqui no nome de Jesus e o nosso propósito é adorar o Senhor e adorar o Senhor unicamente, Pai. Eu sei que o Senhor já se manifestou para todas as pessoas aqui presentes. Eu sei que o Senhor já se revelou do modo especial para cada um, Pai querido. Eu sei que o Senhor já sondou o coração de todos. O Senhor já trouxe uma promessa, uma bênção para todos. Mas nesse momento, diante da palavra do Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e rogamos, Pai, fale ao nosso coração, Pai querido. E que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração aberto agora para o Espírito Santo derramar da graça dele sobre as nossas vidas e introduzir a palavra no nosso coração como uma semente que vem do coração do Senhor para semear na nossa vida, Pai querido. Por isso nós te agradecemos, porque nós oramos em nome de Jesus e em nome de Jesus nós rogamos, fale a cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando estamos lendo essa carta, nós não vamos estar olhando toda a carta. Mas esse texto, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na prisão. E ele tinha um propósito. O propósito do apóstolo foi, quando estava escrevendo à igreja, escrevendo ao povo,
Ele tinha um propósito de combater falsos ensinos que estavam entrando na igreja, o povo. Mas além de combater esses falsos ensinamentos, o propósito de trazer à igreja a verdadeira fé e levar a igreja a viver para Jesus. E dar a Jesus o primeiro lugar de tudo. Dar a Jesus o primeiro lugar de tudo. E de todas as coisas. E Paulo diz no texto, nós vamos ver isso, ele diz que ele não cessava, ele não parava de orar. E ele diz assim, vamos ler que ele está no estado de oração, o tempo, o estilo de vida dele de oração, pedindo a Deus em favor da igreja, em favor do povo de Deus. E quando eu estou olhando aqui, eu estou percebendo também que ele está, naquele tempo, orando por nós. Pela igreja hoje. Por mim e por você. E ele diz que ele está orando, e a oração dele, ele olha, ele está pedindo para Deus na oração que o próprio Deus ajude o povo, ajude a igreja, ajude cada um a compreender o que ele, Deus, deseja e quer de cada um de nós. O desejo de Deus para aquela igreja e para nós. E que aquele povo, aquela igreja, aquela gente, sejam sábios nas coisas espirituais. Mas ele ainda coloca outros pedidos, ele está orando para a igreja, para que a igreja, o povo, sempre agrade a Deus, esteja com o coração grato a Deus, por aquilo que Deus está realizando, por aquilo que Deus está fazendo, e que o povo esteja glorificando o Senhor em tudo. E que cada um faça coisas boas e agradáveis, não apenas por algum tempo, mas todo o tempo, e esteja aprendendo mais e mais, cada vez mais, conhecer Deus melhor e se aprofundar mais no relacionamento de amor íntimo e pessoal com Deus. E ele diz ainda que ele está orando para que a igreja e todos nós, que estejamos cheios da gloriosa, poderosa força de Deus. E ele ora para que, de maneira que nós, a igreja, possa continuar avançando na direção do alvo, da estatura do varão perfeito, que é Jesus. Não importa o que aconteça. O que acontecer, seja o que for. Em todo momento, continue firme, cheio de alegria e sob as bênçãos de Deus. Ele ora também para que todos nós, além de sermos agradecidos ao Pai, que Ele nos faça dignos de participar das coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz, no reino do amor de Deus. E ele diz, ele está fazendo essa oração, e ele diz porque Cristo Jesus, ele nos resgatou das trevas, nos resgatou do pecado, nos resgatou da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, seu Filho Jesus. Então Deus fez isso através de Jesus, por meio de Jesus. Ele nos trouxe para o reino de amor, reino de paz, reino dominado pela graça de Deus. E ele continua dizendo, olha, além dele resgatar, Jesus nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. Jesus pagou o preço, o alto preço da nossa salvação. Jesus tomou o nosso lugar na cruz como sacrifício vivo diante do Pai para a remissão dos nossos pecados. E ele continua dizendo para a igreja,
que ele está falando de Jesus, ele está ensinando sobre Jesus, e ele diz que Jesus é a semelhança perfeita do Deus invisível, vivo e verdadeiro. E diz ainda que Jesus já existia antes de Deus criar todas as coisas. Quando nós olhamos, João diz logo no início que Jesus é Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é Deus. E Paulo está dizendo que o próprio Cristo, o próprio Jesus é o Criador e fez tudo no céu e na terra, as coisas que podemos ver e que não podemos ver, o mundo espiritual com seus reis, reinos, seus governos, suas autoridades. Todos foram feitos por Cristo e para o seu próprio proveito e a honra e glória. E diz mais, Jesus já existia antes de tudo existir, pelo seu poder, que ele sustenta o poder, sustenta todas as coisas com perfeição, harmonia e equilíbrio. E aí o texto que nós lemos, que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o povo santo, eleito, propriedade exclusiva de Deus. Jesus é o primogênito dos vivos e dos mortos. Jesus está em primeiro lugar e é o primeiro de tudo. Sabe, queridos, e aí Paulo, na sua teologia, nos seus ensinos, ele diz, porque Deus queria que tudo dele mesmo estivesse em seu Filho Jesus. Tudo. Presta atenção, querido. Em Jesus tem toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus tem está em Jesus. A plenitude, então, a plenitude de Deus habita em Jesus. Foi por meio daquilo que Jesus fez que Deus abriu um caminho novo para que tudo viesse a Ele, todas as coisas no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, a sua ressurreição, trouxe para todos a paz e a reconciliação com Deus. E há no texto que os irmãos vão ler, chegar em casa, que diz, isto inclui vocês, todos nós, que estavam longe de Deus, eram inimigos de Deus, estavam separados de Deus, pelos seus pecados, pelos seus pensamentos, suas ações marcadas pelos pecados, e agora Deus fez vocês voltarem e serem amigos dele. Amigos de Deus, coração segundo o coração de Deus, o corpo, templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, as mãos abençoadoras, os pés formosos. E quando eu estou lendo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 19, eu vejo aquilo como um grito de vitória de Paulo, e diz, nós temos a mente de Cristo. Queridos, nós somos amigos de Deus. O nosso coração é segundo o coração de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. As nossas mãos, abençoadoras. Os nossos pés, formosos. E a nossa mente, a mente de Cristo. Sabe, por que isso? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho, Jesus é a única esperança. E quando nós estamos em Cristo Jesus,
Quando nós estamos diante dele, quando Deus está presente na nossa vida, grave isso aqui, queridos. Nem por causa de Jesus. Por isso, para ele, são todas as coisas. Nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma maldição há. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, e para viver essa experiência na nossa vida, é preciso crer na verdade, na palavra. É preciso permanecer firmes e seguros, fortes no Senhor. É preciso estarmos convictos de que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por você. Jesus morreu no seu lugar, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. É preciso nunca vacilar na fé e na confiança em Jesus como Salvador e Senhor. Sabe, querido, quando estou olhando todo esse texto da ensino de Paulo aos Colossenses, que eu olho para esse texto e vejo que ele está ensinando que é preciso viver para Jesus e dar a Jesus o primeiro, eu aprendo algumas lições que quero rapidamente compartilhar com os irmãos. Hoje é um dia muito especial em que nós vamos estar celebrando a ceia. Mas é preciso, nesse dia, olhar tudo isso aqui, é preciso saber quem é Jesus. Para viver para Jesus e dar a Jesus o primeiro lugar, é preciso saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Pensa assim rapidamente, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos ler o texto. Colossenses, no primeiro capítulo, do versículo 15 em diante, até o versículo 20. Olha o que está aqui. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Olha, tem aí na sua Bíblia? Vai aparecer aqui, você pode acompanhar aqui, querido. Olha o que diz. Quem é Jesus? Ele é o primeiro filho, o primogênito. Ele é o primogênito de toda a criação. Jesus, querido, é a imagem real de Deus. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Jesus é superior a todas as coisas criadas. Quem é Jesus? É a imagem real de Deus. É o próprio Deus, é a revelação de Deus. Versículo 16. Por meio dele, por meio de Jesus, foram criadas todas as coisas. Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto os que se vê como os que não se vê. Isto é, as coisas visíveis e as invisíveis. E ele criou, inclusive, todos os poderes espirituais. Tudo que você entende como poder espiritual, forças, governos, autoridades, quer principados, quer potestade. E por meio dele, por meio de Jesus, e para ele, Deus criou todo o universo. Tudo foi criado por ele e para ele. Você existe, você está aqui para... Você está aqui para servir, para adorar Ele. E somente Ele. E unicamente Ele. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar pertence a Ele. Versículo 17. Olha o que diz versículo 17. Antes de tudo,
Antes de todas as coisas, antes de tudo ser criado, ele já existia. Sabe, há uma tradução que diz que nele tudo subsiste. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem, em harmonia. Esse é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por pessoas, não é o templo. Somos nós. Ele é o cabeça. Ele é o que dá vida ao corpo, vida à igreja. Uma igreja sem Jesus é uma igreja que não tem vida. Não existe. Ele é o primeiro filho, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Ele foi ressuscitado e que somente ele tivesse o primeiro lugar de tudo e para todas as coisas ter a primazia. Quem é Jesus? Versículo 19, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Versículo 20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz. Assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu, e reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Lembra que eu disse que, e nós lemos aqui, que eu falei que em Jesus está toda a plenitude de Deus. Jesus é o próprio Deus. Nós existimos para adorar esse Deus. Existimos por causa de Jesus. E Jesus deve estar em primeiro lugar. Em Jesus está toda a plenitude de Deus. Preste atenção aqui, queridos. Agora você sabe quem é Jesus? Em Jesus está toda a plenitude de Deus. Quando nós, eu e você, entregamos nossa vida para Jesus, e que Jesus entra dentro da nossa vida, no nosso coração, Jesus com toda a plenitude de Deus, o que Jesus é, Ele está dentro de nós. Dentro de nós. Por isso, para Ele são todas as coisas. Para Ele o primeiro lugar. O primeiro de todas as coisas, entregar a Ele. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que nós vamos estar vivendo todos os dias. É Ele que nós vamos em primeiro lugar de tudo. Qual a pergunta? No início. Qual o lugar de Jesus na sua vida? A casa está em primeiro lugar? O carro está em primeiro lugar? A família está em primeiro lugar? Vou falar aqui, vocês não ficam preocupados, tá? Que eu vou dizer isso aqui, mas isso precisa acontecer uma verdade mesmo, que precisa acontecer na nossa vida. Tá? Com a graça de Deus, nós vamos completar 48 anos de casado. Faz um tempo, né? Antes de entregar nossa vida para Jesus, a gente já vivia bem, graças a Deus. Quando entrega nossa vida para Jesus, nós, na nossa conversa ali de novo convertido, de estarmos juntos, nós tomamos uma decisão. Qual a decisão? Que a gente ia continuar demonstrando amor um pelo outro, se dedicando, mas que nunca mais eu seria o primeiro lugar na vida dela e ela no meu coração. Porque daquele momento o primeiro lugar pertence para Jesus.
E aqui está o segredo de você viver 30, 40, 50 anos ou mais. Esse é o segredo de você estar bem com a família, na igreja, no trabalho, quando Jesus está em primeiro lugar. Jesus é o primeiro. Jesus vem antes da família, vem antes dos filhos, antes do trabalho. É Jesus. Para viver para Jesus, é preciso dar a Ele o primeiro. E não é só 40 dias, é todos os dias. Todos os dias. Jesus em primeiro lugar. Então, se Jesus não é o primeiro na sua vida, toma uma posição agora. Aí fale diante de Deus, se coloque diante de Deus e diz, a partir de hoje, Jesus é o primeiro. E eu vou ver algo de especial acontecendo na minha vida. Jesus é o primeiro. O segundo ensino que eu aprendo aqui, a gente descobriu primeiro quem é Jesus. Para viver para Jesus e dar a Jesus o primeiro lugar, é preciso saber o que Deus fez através de Jesus em nosso favor, para nos abençoar, para realizar algo de especial na nossa vida. O que Deus fez através de Jesus. No versículo 13, olha que aparece aqui, versículo 13, que diz aí, o que Jesus fez? Ele nos libertou do poder da escuridão, do império das trevas, e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui, queridos. Nós estávamos no pecado, longe do Senhor. A Bíblia diz a Bíblia fala muito claro isso, que em Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós. O apóstolo João diz numa das suas cartas que quem diz que não tem pecado, quem lembra desse é o quê? Mentiroso, já está pecando. Todos nós, eu e você, todos nós somos pecadores. E nós estamos longe do Senhor, afastados do Senhor. Seguindo o desejo do nosso coração. E um dia nós encontramos com Jesus, entregamos nossa vida para Jesus. E quando entregamos nossa vida para Jesus, aconteceu esse milagre. Ele nos libertou do poder do pecado, do poder do mundo, do poder do mal. Ele nos tirou das trevas, da condenação eterna. Ele nos salvou e nos trouxe em segurança para estar aos pés do Senhor Jesus. Então ele nos libertou. Aí você pode dizer, eu estou livre. Eu estou... Você entregou a vida para Jesus? Então você pode dizer, eu estou livre. Livre do pecado, livre da condenação eterna. Eu estou livre. Então Deus em Cristo Jesus nos libertou. Nos libertou. Estamos livres. No versículo 14, ele nos libertou, no versículo 13, no versículo 14, ele nos deu perdão, queridos. Ele nos perdoou. É Jesus que nos liberta por meio de Jesus que nos liberta, e por meio de Jesus que os nossos pecados são perdoados. São perdoados, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Sabe, algo mais importante que nós precisamos entender isso. Se a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se quando nós chegamos a Jesus, Ele perdoa, olha para mim aqui, queridos,
todos os nossos pecados. Diga aí, todos. Todos os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir isso. Entregamos nossa vida para Jesus, vamos sair daqui com os nossos pecados todos perdoados. Nossos pecados todos perdoados. Isso é Jesus. Ele pagou o preço na cruz para nos dar para perdoar os nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Outra coisa, versículo 22. Versículo 22. Ele nos libertou, ele nos deu perdão. Deus em Cristo nos reconciliou. Versículo 22. Mas agora vos reconciliou por meio da morte do seu filho na cruz. E Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, e não tendo mancha nem culpa, para apresentar-vos perante ele santo, uma tradução diz santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe, nós estamos afastados, ele nos libertou, nos deu perdão e nos reconciliou com ele. Agora não há separação, nós somos agora do Senhor. Por causa de Jesus. Agora nós sabemos quem é Jesus, sabemos o que Deus fez através de Jesus. Ele nos libertou, nos deu perdão e nos reconciliou com Ele mesmo. E outra coisa que nós gostamos, que eu gosto de olhar no texto, eu aprendo e nós precisamos saber, para viver para Jesus e dar a Jesus o primeiro lugar, o que é preciso fazer? O que é preciso agora? Entreguei minha vida para Jesus, Ele me perdoou, Ele me salvou, me reconciliou. Agora o que eu preciso fazer? O texto diz, no versículo 23. Olha o que o texto diz, no versículo 23. Ele diz que o que a gente precisa aqui é permanecer. Entreguei minha vida para Jesus, eu preciso permanecer na fé, continuar firme. Nada vai nos afastar, tirar do caminho do Senhor. Nada. Permanecer. Versículo 23, mas é preciso que vocês continuem fiéis. Uma tradução diz, permaneceis na fé alicerçados e firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Permanecer na fé, continuar. Sabe, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, eu não sei aqui se tem alguém aqui que já tem 40, 50 anos de caminhar com Jesus. Ou alguém que vai começar hoje. O segredo é permanecer, continuar firme. O Evangelho, foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro, que está sendo pregado a toda criatura debaixo do céu. Que está dizendo? Permanecer firme. Não se afaste, não volte atrás. Há um texto em Hebreus que diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer. Começamos uma nova caminhada com Cristo, vamos permanecer, vamos continuar firme. O que é preciso fazer? Permanecer na fé. Versículo 9. Versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Por esse motivo, por esta razão, desde o dia em que ouvimos e ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos, não cessamos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês até transbordar com o pleno conhecimento da sua vontade, com
toda a sabedoria, entendimento, compreensão que o Espírito de Deus dá. O que é preciso estar enchendo do pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que é muito simples isso que eu vou dizer, é muito simples. Mas alguém pode perguntar, e eu já perguntaram para mim, pastor, o senhor fala em pecado, a Bíblia fala em pecado, o que é pecado? Você olha e vai fazer uma lista. Aí eu digo assim, olha, pecado é tudo que você faz que é contrário à vontade de Deus é pecado. Tudo que você faz que é contrário à vontade de Deus é pecado. Por isso nós precisamos encher do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que cada dia nós possamos nos afastar do pecado, nos afastar do erro, se aproximar de Deus e conhecer a vontade dEle para fazer unicamente a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. A vontade dEle, queridos, é que Jesus esteja em primeiro lugar. Antes de tudo, antes de todas as coisas. Jesus em primeiro lugar. A vontade dEle, querido, é que estejamos vivendo com Jesus e vivendo para Jesus todos os dias. A vontade de Deus é que sejamos todos os dias na presença dEle, orando, lendo a palavra. A vontade dEle, de Deus, é que nós estejamos em comunhão na igreja com o povo de Deus. A vontade de Deus é que sejamos amando pessoas. Gravíssimo, queridos. Nós somos chamados por Deus para servir pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Então a vontade de Deus é que nós estejamos cada dia demonstrando nosso amor, cuidando de pessoas, ajudando pessoas. A vontade de Deus é que você que está aqui, que não entregou sua vida para Jesus, você faça isso hoje. Você pergunta, mas pastor, como que eu faço isso? Eu quero daqui sair dando o primeiro lugar para Jesus, porque agora entendi quem é Jesus. Já entendi o que Deus fez em meu favor através de Jesus. Sei que Jesus é a única esperança, o único caminho. Eu sei que... O que eu preciso fazer? É você convidar Jesus. Uma oração muito simples. E Senhor Jesus, entra dentro do meu coração. Entra dentro do meu coração. Entra na minha vida. Você fazendo essa oração, Jesus vai entrar na sua vida. Com toda a plenitude de Deus. E vai viver em você. Para abençoar você. O que acontece? Os seus pecados são todos perdoados. Ele reconcilia você com Deus. Escreve lá no livro da vida o seu nome. E lá no céu, os anjos, lá no céu vai acontecer uma grande celebração, uma grande festa. Porque você entregou sua vida para Jesus. Aí você, pastor, é tão simples, então eu vou fazer isso agora. Então faça, querido. Faça isso. Você vai ver que algo de especial vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Encher do pleno conhecimento da vontade de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, versículo 10. Versículo 10. O que eu preciso fazer? Viver de uma maneira digna que agrade o Senhor. Viver o meu jeito de viver precisa agradar o Senhor. Versículo 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor
quer. E fazer sempre o que agrada Ele, que agrada a Deus. Viver de um modo digno do Senhor. Viver para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Viver de uma maneira que agrada a Deus. A minha pergunta é, do jeito que você está vivendo, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, está agradando a Deus? Está deixando Deus feliz? Viver para fazer todo tipo de boas ações e também conhecer a Deus cada vez mais, cada vez mais. Outra coisa que eu aprendo o que fazer é fortalecer com toda perseverança. Versículo 11, versículo 12. Olha o que diz o texto. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para que possam suportar tudo com paciência, em toda perseverança, com alegria. Isso quer dizer, naqueles momentos de dificuldade, queridos, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos crentes, estamos na igreja, mas estamos enfrentando situações no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, estamos enfrentando. Mas o que diz a palavra é preciso continuar, permanecer, com perseverança, continuar, não parar, não desistir, jamais, nunca. Não voltar atrás, querido. As coisas não estão dando certo, vamos continuar firme no Senhor. Não chegou a cura, continuar firme. Não chegou aquela promoção no trabalho, vou continuar firme. O filho não entregou a vida para Jesus, vou continuar firme, perseverante na oração, no Senhor. Aquela situação complicada na família não resolveu ainda, vou continuar firme, perseverante no Senhor. E com muita alegria, queridos. Por que Paulo está falando isso à igreja? Porque a igreja começou a desistir, alguns começaram a desistir, se afastar. Não apenas da igreja, mas do Senhor. Versículo 12, agradeço com alegria ao Pai, dando graças a Deus, que os tornou capazes e idôneos de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz, para o seu povo. Uma tradução diz, herança dos santos. Herança dos santos. Sabe, queridos, quando eu estou olhando para esse texto, eu vou olhar chega um momento que Paulo vai dizer para a igreja, dizendo assim, olha, eu quero contar um segredo para vocês. E antes de contar o segredo, ele falou isso, quem é Jesus? O que Deus fez? O que nós precisamos fazer? Depois de falar isso, então agora vou falar para vocês o segredo. E aqui que eu vim desse tempo todo, esse culto aqui, para dizer para vocês o segredo de viver para Jesus e dar a Jesus em primeiro lugar. Por que isso? Colossenses, primeiro capítulo, versículo 26. Vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Olha que diz,
esta mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, que agora ele revelou ao seu povo, revelou a você, revelou a todos nós. O plano de Deus é de fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é esse: Cristo está em vocês. Cristo está em vocês. E o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o segredo. Se eu quero viver para Jesus, se eu quero dar o primeiro lugar da minha vida, de tudo para Jesus, eu preciso ter Jesus no meu coração, Jesus na minha vida. Eu preciso ter essa certeza. Por isso a minha pergunta no início: Jesus está em primeiro lugar na sua vida, no seu coração? Jesus diz: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Pense bem, queridos. O desafio é: dê o primeiro lugar para Jesus. Dê o primeiro lugar para Jesus. E Jesus diz, Mateus, ele diz isso, nós lemos isso em Mateus: nós não devemos nos preocupar com coisas, com casa, carro, com roupa. Nós não devemos nos preocupar, ficar ansiosos por isso. Devemos trabalhar para ter essas coisas, mas essas coisas não podem estar em primeiro lugar, não podem estar dominando a nossa vida. E ele diz, por quê? Porque quando nós não nos preocupamos com essas coisas e buscamos o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, quando eu estou vivendo para Jesus, caminhando com Jesus, e Jesus está em primeiro lugar na minha vida, todas as coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, para o viver diário, vai ser acrescentar. Eu quero orar por você nesse momento, para que você tenha um propósito de dar a Jesus o primeiro lugar. E de fazer um propósito de viver para Jesus. Quero que você coloque em pé nesse momento. Quero orar por você. Você agora que sabe quem é Jesus. Se você não decorou tudo isso, quando você chegar em casa, abra a Bíblia em Colossenses e você vai ver isso. Quem é Jesus? Você sabe o que Deus fez através de Jesus para abençoar você. E você sabe o que você precisa fazer. De tudo isso que eu e você precisa fazer é dar o primeiro lugar para Jesus. Feche seus olhos agora. E aí agora você vai orar, você vai conversar com Deus. Você vai falar para Ele: Senhor, eu estou dando o primeiro lugar do meu coração, da minha vida, para o Senhor. Faça isso. Faça isso agora, querido. Faça isso. Faça isso agora. Você, pela fé, com essa disposição.
Você que, não sei quantos anos de crente você tem, de caminhada com o Senhor. Estou desafiando você nesse momento. Tomar essa posição. E dar a Ele o primeiro lugar. Ora, querido, fala com Ele. Diz, Senhor Jesus, a partir de hoje, na minha vida, o Senhor está em primeiro lugar. Antes de tudo, de todas as coisas. Antes das pessoas, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Eu faço esse propósito, tomo essa decisão na presença do Senhor. Senhor Jesus, me ajude a viver cada dia. Viver para Jesus. Repita essa oração após mim aqui, querido. Voz bem alta, bem forte. Senhor Jesus, eu entendi a palavra. Agora eu sei quem é Jesus. Eu sei o que o Senhor fez através de Jesus para me abençoar. E sei o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer agora é me render aos pés do Senhor Jesus. É entregar minha vida para Jesus. E entregar o primeiro lugar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor ouviu a minha oração e vai me ajudar a viver essa verdade. Senhor Jesus, a partir de hoje, a partir desse momento, a minha vida pertence somente ao Senhor, unicamente ao Senhor. Te agradeço, Senhor, porque a partir de hoje eu estarei vivendo essa novidade de vida, vivendo com Jesus, para Jesus, sendo Ele o primeiro na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. Quero orar agora. Sei que pessoas aqui fizeram aquela oração simples, convidando Jesus para entrar no coração. Quero orar, agradecendo a Deus, porque nesse momento o nome dessas pessoas estão escrito no livro da vida. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque pessoas aqui hoje fizeram essa oração. E com essa oração eles estão com esse propósito de viver para Jesus e dar a Jesus o primeiro lugar. Fizeram essa oração declarando que a partir de hoje Jesus é o Senhor dessas vidas. A vida deles e dessas pessoas pertence ao Senhor Jesus. De todos nós, Pai, que nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Mas agora, Pai querido, te agradeço porque quando eles fizeram a oração, o Senhor escreveu o nome dessas pessoas no livro da vida. E que o Senhor esteja ajudando cada dia, cada instante na vida dessas pessoas. E eles possam perceber a doce presença do Espírito Santo, derramando da graça, da paz e da alegria. E que eles possam voltar aqui outras vezes,
para testemunhar dessa novidade de vida. E que ainda hoje eles possam procurar alguém, quem sabe aqueles que o trouxeram aqui, e dizer: olha, eu fiz aquela oração, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês orem por mim, porque eu vou estar vivendo essa novidade de vida. Pai, nós te agradecemos, e nós, como igreja, como teu povo, abençoamos essas pessoas. E todos nós aqui nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. E declaramos: Senhor, o Senhor tem toda a liberdade para nos orientar e nos conduzir segundo a vontade do Senhor. Porque a nossa vida é para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Nós vamos cantar um canto.